gente tem o conhecimento nas nossas mãos, é muito mais fácil a tomada de decisão e também é muito mais difícil vocês serem enganados por qualquer coisa que assessores ou gerentes forem empurrar para vocês. Isso é mágico também, e isso vai acelerar muito a sua aposentadoria, porque vocês não vão cair em qualquer coisa. Mas o que é importante entender? Estipular uma estratégia de taxa máxima e mínima de compra. Como que vocês podem fazer isso? Aqui eu só dei um exemplo, tá? Mas as faixas, os ranges, vocês podem modificar. Aqui nesse exemplo, o que eu coloquei? Ó? Por exemplo, Selic abaixo de 8%. Não compra IPCA mais. Não vale a pena, tá? Abaixo de 8 ou abaixo de 5, aí a porcentagem vocês que decidem. Mas eu acredito que abaixo de 8%, abaixo de 6%, não compensa comprar IPCA mais, porque vocês podem ter uma perda de marcação a mercado muito grande, tá? Aí tem uma faixa de transição. Se vocês pegarem, por exemplo, vocês colocarem o mínimo que vocês não vão comprar até uns 10 ou 11%, nessa faixa, compra ou não compra? Na minha visão, seria interessante fazer compras de manutenção. Como assim compras de manutenção? Faz de conta que vocês determinaram que para esse tipo de investimento, Tesouro IPCA+, vocês vão distribuir todos os meses R$ 500. Só que está nessa faixa de entre 8% e 11%. Ao invés de colocar 100% dos R$ 500, você coloca menos, coloca assim uns 200, uns 250. Então, vocês vão fazendo compra de manutenção mensal, tá? Mas não coloca o valor total. A diferença vocês colocam numa reserva de oportunidade. Porque quando uma taxa vir a ficar mais interessante, aí vocês têm caixa para colocar de uma vez. Então, a minha recomendação é que numa faixa de transição de juros entre 8 a 11%, para esse tipo de PCA, vocês façam compras de manutenção e a diferença do valor vocês coloquem numa reserva de oportunidade rendendo 100% da Selic, tá? Acima de 11%, aí compra normal mensalmente, tá? Aí coloca, tá determinado a fazer os R$ 500, coloca os R$ 500 sempre. E para quando tá uma taxa muito alta, aí vocês fazem os aportes maiores. Então lembra que quando a taxa estava baixinha, vocês deixaram na reserva de oportunidade? Aí quando tá uma taxa de 13%, por exemplo, aí é a hora de vocês realmente fazer o aporte melhor. Então, pega o dinheiro da reserva de oportunidade e investe na taxa maior, tá? Vocês entenderam que, mesmo num cenário ruim, se vocês têm o controle das informações e o controle do dinheiro de vocês, e eu estou falando aqui de um exemplo de R$ 500, vocês podem, mesmo assim, conseguir se aproveitar das oportunidades do mercado. Mas, como eu mencionei, vocês só vão saber que é uma oportunidade se vocês entenderem como que funciona, tá bom? Bom, definir um valor mensal para esse tipo de investimento e para qual propósito, de acordo com o vencimento, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que esse tipo de investimento, o IPCA+, ele tem vencimentos de longo prazo. Então, 2029, 2035, 2045, 2055. Então, são investimentos que têm um carimbo, que têm um vencimento longo. Então, não coloque, não determina um valor para um vencimento longo se vocês nem sabem para que é. Então, definam certinho para que é. É para construção do meu patrimônio? É para construção da minha liberdade financeira? É para construção de uma viagem em 2029? Pronto. Tá definido para que é? Defina o valor que vocês vão colocar todos os meses, seguindo essa regrinha das taxas de juros, tá bom? Analisar o cenário da Selic, do dólar e a tendência. Por que é tão importante entender a Selic? Justamente pela questão da marcação a mercado. Então, se você entende minimamente como que funciona, se está no momento de bom, de taxa de juros ou não, isso vai acelerar demais o crescimento do seu patrimônio, porque vocês vão entrar no momento correto, vocês vão entrar no momento que está pagando mais taxa, e se vocês entrarem nesse momento, vocês vão ter uma valorização de cota muito maior, vocês vão ter uma composição
inversão de tesouro direto IPCA+, com taxas muito boas, e isso vai ter um valor de patrimônio muito grande. Então, entender minimamente o cenário é super importante. Qual que é outro termômetro, além da Selic, que vocês podem pegar também se a taxa de juros está alta ou não? É o dólar. Então, cada vez que vocês virem por algum motivo o dólar disparar, a chance do DI, né, dessa taxa do IPCA mais crescer é muito grande também. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Essa semana a gente passou, infelizmente, por questões geopolíticas internacionais, que teve o ataque do Irã em Israel, e aí todo mundo ficou, o mercado financeiro fica com um pouquinho de receio, tem uma correlação com o dólar absurdo por causa de demanda, o quanto que aquele local lá é importante para petróleo e tudo mais. Então, o risco iminente de uma guerra de maiores proporções faz com que moedas de maior confiança disparam, tá? Isso é do primeiro ponto. O segundo ponto foi algumas falas do ministro da Fazenda e do presidente da República com relação a metas fiscais, então que não agradou muito, de não cumprir, tudo mais. Isso é horrível para a economia. E o que, que acontece? O dólar dispara, há uma saída gigantesca de investidores estrangeiros aqui do nosso país, as pessoas passam, né, os estrangeiros passam a não confiar mais no nosso sistema financeiro, nas nossas empresas e tiram o dinheiro daqui para investir em outro lugar. Com isso, tem disparada de dólar também. Disparou o dólar, você ouviu falar alguma coisa de disparou o dólar? É um momento legal para vocês irem analisar lá naqueles gráficos do Tesouro Direto para ver se o IPCA que vocês estão investindo deu um pico de tendência de alta, que foi o que aconteceu essa semana. Então, por semanas, o IPCA mais estava com uma taxa de 5 e pouco, já estava quase beirando dos 4,90, aí deu toda essa repercussão de socioeconômica ou de política interna e deu essa disparada de preço, e foi um momento bom para entrar, tá? Analisar os gráficos do seu investimento, né, do seu investimento do tesouro e avaliar se é um bom momento para entrar ou não. Então, como eu falei para vocês essa semana, ó, tá vendo que eles estavam aqui bem baixinho, ó, tava menorzinho, então deu essa quedinha e voltou a subir. Então, esse pico de subida pode ser uma boa oportunidade. Quer dizer que não vai continuar a subir? Pode ser que continue, mas a tendência que a gente está tendo é de redução de Selic, é de acalmar e tudo mais. O dólar já deu uma arrefecida, então a tendência é para baixar nas próximas semanas. Então pode ser que seja uma boa oportunidade IPCA mais 6, tá? E fazer o investimento ou colocar na reserva de oportunidade de acordo com a estratégia de definida. Então lembra, gente, a primeira etapa foi justamente definir uma estratégia. Então, vocês colocam ranges, ó, acima de tantos por cento da Selic, ou quando o dólar der um pico, eu entro com mais. Só que você só vai ter esse a mais se você tiver uma reserva de oportunidade. Então, como que eu faço reserva de oportunidade? Quando o valor está baixinho, aí vocês vão colocando só um investimento de manutenção ou nem coloca. E aí, quando voltar a subir, vocês colocam um valor a mais. Então, esse equilíbrio, né, essa dança com esses investimentos dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu garanto para vocês que isso pode ser um acelerador absurdo para vocês construírem um patrimônio robusto. Vocês entrarem no momento certo do IPCA, vocês vão conseguir deixar a sua carteira da parte de renda fixa, da parte de tesouro IPCA muito robusta, porque você só vai ter os investimentos com taxa muito altas. Então, crie essa regra, seja fiel a essa regra, decida, olha, esse momento taxa tá muito baixa, então não vou investir, vou colocar em reserva de oportunidade. Mas cuide, tá? Tenha essa cadência, invista e tenha um porquê para cada investimento. É isso que vai acelerar, é isso que vai trazer mais rapidamente o seu patrimônio a um valor que você não imaginaria. Dá trabalho, mas é compensador, principalmente porque você vai entender essa jornada, entender os porquês de você estar fazendo isso e
você não vai estar dependendo de ninguém, da informação de ninguém, você que vai ser o dono da informação. Então, isso é muito importante. A gente tem oportunidades sempre quando está inflação alta, quando está inflação baixa, quando está taxa de juros altas, quando está taxa de juros baixa. Sempre temos oportunidades. Então, não tem tempo ruim para o investimento, mas você não conhece nada, você vai só ouvir as notícias ruins, que só tem notícia ruim, e vai achar sempre que nunca vai dar certo, que a gente vai ser engolido por tudo, e não é. A gente tem que ver as oportunidades do mercado e sempre tem oportunidade, mas você só vai saber se tem oportunidade ou não se vocês entenderem o funcionamento, tá? E hoje eu trouxe essa oportunidade do Tesouro IPCA+. Então, tem oportunidade, tem momento certo para investir, tá? E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa informação.